confessará, Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos os presentes e todos aqueles também que nos assistem pela internet. Nós queremos, nessa manhã, buscar a Deus, que Ele possa estar nos guiando ao decorrer da escola dominical, que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém, irmãos? Peço àqueles que estão nos assistindo que eles possam compartilhar, até mesmo os irmãos também, para que possam essa palavra que aqui for falada, meditada, os louvores cantados ao nosso Deus, para que possa chegar também a outras pessoas que não têm tido a oportunidade de estar conosco aqui nesta manhã. Irmãos, é sabido que nós tivemos um ano de 2020 muito difícil. Foi um ano que, se você perguntar às pessoas, a maioria vão dizer que o ano de 2020 foi um ano, para muitos, querem que seja esquecidos. Porque uma das razões, também a pandemia, veio a nos pegar de surpresa. Mas não só o Brasil tem sofrido com essa pandemia. Todo mundo está sofrendo. Nós estamos chegando aí a 202 pessoas falecidas através do Covid. É muito ruim, irmãos. Se você for analisar, vamos imaginar Lagoa Formosa com 20 mil habitantes, que nós não chegamos ainda a 20 mil habitantes, mas para arredondar, quantas cidades? Feche os seus olhos. Imagine quantas cidades estão derrotadas. Só aí são 10 cidades de 20 mil habitantes. Feche os olhos e imagine a nossa Lagoa Formosa toda derrotada por um vírus. Quando você tem algo que você vê, a doença do barbeiro, por exemplo, você vê o bicho, né? A dengue, você vê o inseto. Mas essa é uma doença que você não consegue ver, você não sabe onde está. Portanto, eu peço aos irmãos que reflitam na palavra de Deus, que compreendam a palavra de Deus, que nós precisamos ter um pouco mais de fé. E é só na palavra de Deus que traz algo verdadeiro para nós. Nós cremos que Deus é a força. É a força, é nele que nós temos que depositar e acreditar. Veja alguns textos bíblicos que reforçam o que eu estou falando, irmãos. Lá em Salmos, os irmãos podem abrir a Bíblia e acompanhar comigo a leitura. Lá em Salmos 73, 26. Versículos 26, eu vou ler, irmãos. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança sempre. Então, Deus é a nossa força, ao qual nós devemos depositar toda a esperança. De um ano difícil, esperamos em Deus que esse ano possa, de fato, aparecer uma vacina para que nós possamos livrar dessa doença maldita. Irmãos, também nós podemos ter a certeza de que Deus não fica cansado. Deus não cansa. Ele está sempre à disposição
de nos atender, de nos ajudar, de nos livrar de toda e qualquer situação embaraçosa, irmãos. Veja, Isaías 40, 28 e 29. Olha o que a Bíblia traz para nós, irmãos. Deus não fica cansado. Isaías 40, 28 e 29. Acompanhe, irmãos. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O Criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fadiga. Ele não cansa, irmãos. Portanto, vamos buscar ao nosso Deus sempre. Ele está à nossa disposição. Nós precisamos entender essa meditação de que Ele é força e Ele não se cansa. Deus dá vitória. É Ele que dá a vitória para nós. E isso também está em Isaías 41, 10. Acompanhe a leitura, irmãos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele nos dá a vitória. Não temas. Por mais que tenha acontecido o que eu acabei de dizer, não temas, irmãos, tenha fé. Tenha fé que Deus há de nos livrar de toda e qualquer situação difícil. Ainda, Deus dá descanso. Deus dá descanso. Vamos também lá em Salmos 59, 17. Salmos 59, 17. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. E nós, irmãos, e muitas vezes ignoramos, não é? A quem nós podemos recorrer. Força, Ele não cansa, Ele nos dá a vitória e Deus dá descanso. Veja, irmãos, o quanto precisamos, ao se safar de toda e qualquer situação, vamos crer, vamos acreditar nesse infinito amor que o nosso Deus nos dá. Também, irmãos, Deus responde às nossas orações. E muitas vezes nós não cremos, mas pode crer que Ele ouve. Você não precisa fazer como os fariseus. Basta você e Deus, orando, buscando a Ele a todos os instantes da sua vida. Você e Ele. Você tem essa liberdade. Você não tem liberdade com seu pai, você é com quem que você confia. Confie no Senhor. Ao orar, descanse nele. Pode acreditar que Deus ouve a sua voz. Então, irmãos, imagine lá no Salmo 138, 3. Salmo 138, 3. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força de minha alma. Então, no dia em que eu clamei, tu me acudiste. Ele acode. Ai de nós se não fosse o nosso Senhor Jesus para nos dar essa sustentação. E precisamos do nosso Deus. Sabe, irmãos, estamos atravessando, como eu acabei de falar, uma situação bastante difícil, mas fazer o quê? Nós vamos passar. Não só essa situação, outras virão. Mas nós vamos passar, se Deus quiser. E Ele há de querer e acudir a todas as famílias
que sofre, né? Dá alento ao coração daqueles que perderam pessoas queridas por uma doença malvada, que até então nós não temos uma cura definida. Mas no Senhor podemos esperar. Amém, irmãos? E nós precisamos lembrar sempre de 3 situações que Deus é. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está presente com você em todo e qualquer lugar. É ou não é? Ele tem a força, como eu disse aqui em Salmo 73, 26. Ele é onipotente e ele é onisciente. Ele está aqui, ele está lá, em qualquer lugar, Deus está. Amém? Vamos orar. Oh Deus, muito obrigado por essa manhã. Deus, obrigado pelas pessoas que aqui estão, ó Pai. Também por aquelas que nos assistem. Que possam, ó Deus, realmente, verdadeiramente, entender a palavra que aqui for pregada. Os louvores que aqui forem cantados, para a honra e glória ao nosso Deus. Nos dê, Pai, livramento das nossas angústias, dos nossos anseios. Oh Deus, abençoe a família do pastor que está viajando. Abençoa, Pai, as famílias que sofrem. Abençoa, Deus, as pessoas também que passaram por situações difíceis no ano de 2020. Mas o Senhor há de dar consolo a todos. Muito obrigado, Deus, por essa manhã. Em nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, né? O Salmo 100 nos convida a celebrar com júbilo. E assim eu passo a moçada, tá bom? Vamos ficar de pé? Os irmãos que vieram preparados podem depositar os seus dízimos e ofertas no caso dos flores. A primeira música que a gente vai cantar se chama Eu Vejo a Glória. Então que você possa cantar com todo o seu coração, toda gratidão, muita alegria. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse nesse lugar.
Pois então, irmãos, nós queremos agradecer ao grupo de louvor que tem abrilhantado aqui os trabalhos da nossa igreja. Glória a Deus por isso, né? E é sabido que todo ser que respira louva o Senhor. Amém? Irmãos, nós temos nessa manhã, então, para trazer a mensagem para nós, né? A preletora dessa manhã, a Grace. Eu vou passar, então, a palavra para ela. Não vou pregar com máscara, porque senão não dou conta nem de respirar. Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? A graça e a paz. Que bom que eu estou aqui à frente, eu ver assim todo mundo. É muito bom quando a gente vê os irmãos e principalmente quando a gente pode falar da palavra de Deus. E eu queria que vocês estivessem abrindo as Bíblias em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Somente o versículo 11. Colossenses, capítulo 3. Eu quero que esse versículo, que ele não saia da cabeça dos irmãos aí durante a semana e durante o restante da sua vida. Principalmente a sua última frase, a sua última parte. Amém? Vamos ler todos juntos? No qual não pode não haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos repetir essa última frase? Cristo é tudo. Amém. Mais uma vez. Cristo é. Quem tiver de máscara tem que falar um pouquinho mais alto para a gente ouvir. Vamos lá? Cristo. Amém. Vamos orar então? Senhor nosso Pai, te louvamos por esse dia, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é tudo e em todos, Senhor. Nós te louvamos nessa manhã pela vida dos nossos irmãos que estão aqui e também aqueles que estão nos assistindo em suas casas, Senhor. Sê com eles, ó Pai, nesse momento, abra os seus corações para ouvirem a palavra de Deus, Senhor. E que, ó Pai, não seja por mim, Senhor, mas que seja através do Teu Espírito Santo. Nós te louvamos, te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? Bom, gente, esse contexto, né, de Colossenses, a igreja de Colossos, o que estava acontecendo durante a escritura dessa carta, né? O que Paulo, que escreveu essa carta, o que estava acontecendo? Aí a gente está nos anos de 61, 62, Paulo estava então preso, e a igreja de Colossos era tipo uma província da Ásia Menor. Na verdade, Paulo quando ele esteve, né, fazendo a evangelização daquela área, em Éfeso, então ele evangelizou irmãos ali, e esses irmãos então foram até Colossos e o evangelho se expandiu até lá. Ele mesmo não pisou lá na terra de Colossos, né? E essa cidade, ela ficava perto de Laodiceia, né, na sua região metropolitana. As 3 cidades compunham essa região: Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Então, Colossos estava enfrentando lutas. Qual que eram as lutas que esse povo dessa igreja, né, estava enfrentando? Falsos mestres. Tinha muita ciência, né, muita teologia, muita metodologia que estava ali adentrando
a igreja, e os irmãos, então, estavam sofrendo a influência desses falsos mestres. Então, Paulo escreve para orientar essa igreja. E a verdade principal, né? A doutrina de Cristo. Mais importante carta cristológica de Paulo. Essa carta de Colossenses é a carta mais importante que realmente mostra a doutrina de Cristo. No texto, Paulo não poderia escrever e ser mais sucinto. Cristo é tudo. Vocês, toda vez que eu falar dessa forma, vocês vão repetindo. Vocês que estão aí em casa também, vocês repitam aí nas suas mentes e também no seu coração. A centralidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo, hoje nós vamos falar sobre isso. A centralidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em todas as coisas. Porque parece que é tão fácil a gente entender isso, né? Jesus é o centro. Né? É tranquilo isso para nós. Mas será que nós incorporamos isso na nossa vida? Vamos entender então. Um primeiro ponto. Alguns pontos nós vamos discutir aqui. Esse primeiro ponto, a gente vai falar que Jesus Cristo é tudo nos conselhos eternos de Deus. Houve um tempo em que não havia o céu. Todo mundo sabe disso, que não existia nada. Nada, nada, nada. Quem fala que existia alguma coisa antes de Deus, está mentindo. Porque não existia nada. Não existia estrelas, não havia planetas, né? Não existia terra. Apenas existia Deus. Porque Deus é eterno, Ele não tem começo e não tem fim. E a pergunta é, quando nada havia sido criado, quando o universo não havia existido, quando nenhum anjo estava batendo as asas, né? Onde estava Cristo? Ele estava com Deus. No princípio, era o verbo. Se os irmãos quiserem ainda até procurar na palavra de Deus, eu não vou dar a passagem. Vocês podem ir repetindo comigo e aquilo que eu errar, vocês já vão aí olhando na palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Antes que houvesse mundo, ele tinha com o Pai na eternidade toda a glória. Quando ele, na sua oração sacerdotal, né? Quando Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz, glorifica-me em ti, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive no finalzinho, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, você e eu fomos eleitos em Jesus para sermos santos e irrepreensíveis. Então não é algo que você escolheu, concorda? Não é algo que você escolheu. Eu resolvi ser santo e irrepreensível. Santo no sentido de ser separado. Eu resolvi ser. Não, você já foi eleito, você já foi escolhido antes que houvesse mundo. Ele, Jesus, é o centro, o eixo dos grandes decretos de Deus. Mas houve um momento que Deus resolveu criar todas as coisas, né? Para o nosso próprio deleite. No princípio, ele então criou os céus e a terra. Sem matéria pré-existente. Ele criou do nada. Então, os jovens, as crianças, as pessoas mais novas, que às vezes vão enfrentar as faculdades, vão enfrentar as escolas, vão ouvir muito isso. As pessoas falando da evolução, que as coisas foram criadas a partir de um átomo que explodiu, né? O Big Bang, isso já é comprovado que não é assim. Então, quando eles falarem sobre isso, não coloque isso na sua mente. Por quê? Tudo foi criado por Deus sem nada existir. Sem nada, nenhuma matéria. O universo, ele veio à existência. A terra foi criada. O sol, a lua, o mar, os animais,
Vocês devem estar pensando assim, gente, mas por que a tia Grace está falando isso? Ou por que a Grace está falando isso? Eu já sei. Eu já sei. Abra o seu coração e abra os seus ouvidos, abra a sua mente para você entender até o final. Quando chegar ao final, você vai entender. Então, tudo isso foi criado, até os animais. Então, Deus fez. Vamos lá? Quem é que Deus fez depois dos animais? O homem. E ele criou o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego. Se não fosse o Senhor, quer dizer que nós não tínhamos vida. E ele se tornou, então, o homem, alma vivente. E a pergunta é, onde estava Cristo nesse momento? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram criadas, as visíveis. Aquilo que é invisível, que a gente quer entender, né? Faz uma força para entender, estuda, pega livro e fala. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele. Pela ação do nosso glorioso Redentor, como diz o pastor Hernandes, né? Mas, diz a Bíblia, que o homem, ele foi então colocado onde? No jardim do Éden. Então, mas ele resolve, o homem resolve. Aí as pessoas falam assim, não, foi por causa da serpente. Para quê? Para tirar um pouco da responsabilidade do homem, né? Até hoje a gente tem isso, o diabo, mas o diabo é terrível. A pessoa fez aquilo, o diabo fez isso. A pessoa foi não sei o quê, mas o diabo quer dizer o quê? Que você tira a responsabilidade sua e joga. Você resolve, você toma a decisão. Então a responsabilidade sempre é nossa, é sua, é minha. Então o homem resolveu que ele ia se rebelar contra Deus. Seu coração pecaminoso, ele resolveu. Então ele desobedeceu a Deus, comeu do fruto que Deus havia proibido que ele comesse. E diz a Bíblia que esse homem, então, ele cai em pecado e desgraça. O que é a desgraça? Desgraça é infelicidade, né? É uma coisa pior do que a pior. E precipitando, então, não somente, olha bem a consequência, né, do pecado. Não somente ele pecou, mas ele precipitou toda a raça humana nesse precipício, né? Ele precipitou, ele jogou toda a raça humana, que viria depois também em pecado. Isso é para a gente entender que tudo que a gente faz vai ter um desdobramento lá na frente. Tudo que a gente faz, se a gente quebra um copo, se a gente não catar os cacos, as pessoas que estão ali mais inocentes, elas vão cortar o pé. E às vezes vai sangrar, virar tétano e pode até morrer, né, John? Então, toda a raça humana então, foi precipitada no pecado, em estado de miséria. Então o homem se tornou pecador. Então, o que aconteceu com o homem nesse momento? Um muro se coloca entre o homem e Deus. Já pensou isso, gente? Maria Cecília, se você tivesse um muro que separasse você de Deus, e você, uma coisa assim, ó, que você não pudesse transpor, já pensou isso? Quem já pensou nisso? Pensa nisso, gente. Se você não pudesse transpor esse muro, aconteceu isso. Aconteceu isso. Né? E os homens, eles não podiam chegar até Deus, porque tinha esse muro, essa coisa preta, essa coisa que você não alcança, que você não consegue. Você olha e não vê horizonte. Chegou esse momento para o homem. E o homem,
em Deus neste momento, o que acontece? Quando o homem, então, cai em estado de depravação e miséria, Deus, então, o sentencia à morte. E morte eterna. Quer dizer, do pó você veio e ao pó voltarás. Não existia morte ainda, né? Então, todos os homens iam morrer. Iam morrer mesmo. E a pergunta é, onde estava Cristo? Ele estava lá, no centro. No centro da promessa da redenção. Da semente da mulher, nascerá quem? Aquele que vai o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Viu aí? Onde que estava Cristo? E desde então, até o último homem que há de viver, nunca houve, nunca vai haver outro nome pelo qual sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Mas, gente, houve um outro tempo muito terrível, depois de tudo isso, que o homem ele se rebelou e se afastou de Deus. Como na nossa vida, nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, mas é nós que nos afastamos de Deus. Então o homem se afastou de Deus e se chafurdou, lameou, se jogou no pecado. Ele totalmente se entregou ao pecado. Aí vieram os impérios gregos, romanos, né? Eles foram sendo criados e todos eles se tornaram centros de superstição, de idolatria, de pornografia, de culto de si mesmo, de culto ao homem, de sabedorias, de conhecimento. Tudo isso foi sendo criado, né? Foi acontecendo. Aí se levantaram os poetas, os filósofos, os historiadores, e nada puderam fazer para trazer de novo esperança para esse homem. Para nós, na verdade, ali representados. Gente, ficou pior. Ficou pior. Ficou bem pior. E a Bíblia diz que o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Todo mundo começou a estudar, mas eles não conseguiam chegar até Deus com a sua própria inteligência. Eles inventaram isso, inventaram aquilo e foram fazendo, mas ninguém conseguia chegar até Deus através da sua própria inteligência. Não conseguiam. E quando o desespero, então, tomava conta das nações, a pergunta é, onde estava Cristo? Quando o desespero, então, se tornou ali visível a todos. O pecado estava ali arrasando, né, a vida das pessoas. Onde que estava Cristo? Ele estava junto com o Pai, para cumprir a vontade do Pai. A si mesmo, o que aconteceu? Se esvaziou. Assumiu a forma de quê? De servo, de homem. E se fez carne. Como? Nasceu aqui. Ele habitou entre nós. Nasceu. Como que ele nasceu? Uma estrela jogou ele aqui. Nasceu do ventre de uma mulher. Ele se fez carne por nós. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Ele viveu aqui e sentiu as nossas dores. Jesus comeu como nós,
carregou sobre si as nossas enfermidades. Ele sentiu todas as coisas que a gente sente, menos o pecado, porque ele não pecou. Ele foi vaiado, ele foi cuspido. Ele passou por todos os problemas da época. Se não tinha água, ele também não bebia, né? Se não tinha outra coisa lá, também ele não usufruía daquilo. Ele então, depois de tudo isso, ele ressuscitou. Mas antes de ressuscitar, ele morreu pelos nossos pecados. E a morte mais terrível que existia na face da terra naquela época, que era a morte de cruz. Derramou o seu sangue a favor de nós, homens e mulheres, e crianças, e adolescentes e jovens. Ele então ressuscitou. E ele voltou para o céu. E ele está à destra ou à direita de Deus. E ele há o quê? De voltar com glória e majestade para buscar a sua igreja. Mas aproxima-se o tempo, né? E não tardará que a história ela vai fechar suas cortinas. A história vai acabar, não vai existir mais. E o Senhor vai voltar. E ele vai vir não para salvar o mundo, mas ele vai vir para julgar, vai ser o juiz, e ele vai julgar as nações. Então, Satanás será lançado no lago de fogo. O anticristo, os falsos profetas, aqueles que não estão inscritos no livro da vida, a morte, tudo vai ser lançado no lago de fogo. E onde está Cristo? Onde está Cristo? A Bíblia diz que quando ele vier com majestade e glória, ele julgará todas as nações. Ele será o juiz que julgará os vivos e os mortos. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará diante dele. Aqui, queridos irmãos e queridos que estão assistindo, na verdade, o Senhor Jesus Cristo é tudo em todos. Vamos lá? Jesus Cristo é? Raciocínio chegou aí, né? Jesus Cristo é em todos. Quando nos voltamos para a Bíblia, será que Jesus Cristo é tudo? Qual a centralidade de Jesus Cristo nas Escrituras? No Antigo Testamento, é como se o Antigo Testamento está fazendo a preparação para a vinda de Jesus, né? Está apontando o dedo para Jesus. Quando a gente lê o Antigo Testamento, você pensa, está faltando alguma coisa. Ah, já sei quem que é, né? É os homens lá pregando a palavra, os profetas falando com Deus, pecando. Mas a gente sabe que tudo isso, tudo que vai acontecendo é da vontade de Deus para que Cristo venha. E que Cristo seja realmente o centro da palavra de Deus. Não há nada que possa trazer esperança para o homem a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não há nada que possa trazer esperança para o homem a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí a gente vai vendo, né, depois dessa trajetória, ele curando os cegos, purificando os leprosos, né, e ele é Deus entre nós. Ele é o dono da igreja, a razão de estarmos aqui hoje. Ele é tudo. Ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Ele bebeu o cálice e assumiu o nosso lugar lá na cruz. Quem assumiu o nosso lugar na cruz foi Jesus. Não foi a mamãe nem o papai. Foi Jesus. Então, quando você olha assim para você, você pensa assim, para quem que eu tenho que olhar? Para minha mãe, para o meu pai,
para minha esposa, para o meu filho. Para quem que eu tenho que olhar? Para Jesus, porque Ele é o centro. Ele é tudo. Em todos. Então Deus, nesse momento, quando Ele assumiu o nosso lugar ali na cruz, Deus o abandonou. Não, esse abandono, né? Tudo faz parte de um plano. Ele disse, quando estava ali para morrer, Jesus disse, está pago, está consumado. Por que aconteceu isso? Depois disso, a morte não tinha mais vitória sobre o homem, né? Aqueles que creem em Jesus, mesmo morrendo, estão salvos. Não havia mais o quê? Separação entre nós e Deus. Aquele muro que havia sido criado, aquele véu que tinha lá no Antigo Testamento no templo, né? Ele se rasgou de alto a baixo. Então ele se abriu. Por que a gente ainda coloca tanta coisa entre nós e Deus? Por quê? Estranho isso. Por que a gente coloca tanta coisa entre nós e Deus, sendo que esse muro foi tirado, esse véu foi rasgado através da morte de Jesus por você, por mim? Por que a gente ainda coloca tanta coisa aqui entre nós? Ele, então, é a razão da nossa justificação. Se não fosse Jesus, nós não éramos considerados justos por Deus. Aí a gente pensa assim, eu sou justo? Não é considerado pelo mundo, é por Deus. Porque uma pessoa justa pelo mundo, nem sempre é justa por Deus. Porque se ele não tiver Jesus, ele não é justo. Entendeu? Ele é a razão da nossa santificação. Para que eu vou querer ser separado do mundo ou me santificar se não for por Jesus? Para quê, Vitor? Para fazer gracinha para quem? Não tem necessidade. Melhor ficar no pecado e chafurdar e fazer o que todo mundo faz. Se não for Jesus, eu não vou fazer isso, não vou mexer com isso. Para que eu venho à igreja? Porque eu estou cansada e eu venho sentar no banco? Não. Eu venho à igreja por causa de Jesus. Ele é o centro da igreja. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Quando a gente fala assim, a gente escuta, mas não entende. Não introjecta isso, não coloque isso para dentro. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Sabe o que essa pandemia fez? Ela deu uma sacudida em nós. Mostrou o poder de Deus. Que a gente estava esquecendo. Isso é triste. Não é para os descrentes, mas também para aqueles que se consideram santos, que se consideram filhos de Deus, que foram justificados. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Então vamos pensar o que é ser o centro. Vamos pensar o que é ser o centro. Quando uma coisa é o centro, quem é engenheiro sabe. Todas as coisas ficam rodando em volta do centro, não é, Guilherme? Tipo uma estaca. Se tivesse uma estaca aqui bem no meio, todo o teto seria sustentado por essa estaca, né? O centro. E agora eu vou falar para nós, para você e para mim. Jesus é o centro. Tudo tem que rodar em volta de Jesus. Entendeu? Isso dá uma coceira no ouvido da gente. Sabe por quê? Porque nem sempre é dessa forma.
Nem sempre é dessa forma. A gente coloca outras coisas no centro. E aí a gente sofre depressão, né? A gente fica triste, a gente não sei o quê, porque fulano de tal não ele me ignorou, a pessoa. Outra pessoa não me faz elogios. Outra pessoa também não me vê mais, não me cumprimenta mais. Não me cumprimenta mais. Na rua, passa sem me ver. Na igreja não pega mais na minha mão, agora não pode. Na igreja não olha mais para mim. Está estranho. Não vou mais àquela igreja porque ali as pessoas ficam só olhando para baixo, não olham para mim. Não dá atenção. Eu não estou na frente, eu não estou ali. O centro da sua vida é quem? Está errado, irmãos. Está errado. O centro da nossa vida tem que ser Jesus. Não importa nada, nada, nada além disso. Tudo tem que vir depois de Jesus. Os filhos, os cônjuges, o pai, a mãe, tudo é depois. Primeiro é Jesus. É assim que nós temos que ensinar para os nossos filhos. É dessa forma, porque senão o negócio vai desandar. E desanda mesmo. Porque você já entende que, por exemplo, quando há um centro, por mais que a pessoa se distancie daquele centro, ele está ligado. Uma hora ou outra, ele vai olhar para aquele lugar. E vai entender que ele está ligado ali. Né? E ele precisa ser a sua água. Ele precisa ser o seu pão. Você tem que alimentar da palavra de Deus. Aí as pessoas, se alimentassem mais da palavra de Deus, não tinha obesidade. Não é isso? Ele tem que ser a nossa luz. Ele tem que ser o nosso pastor. Ah, porque o pastor não me instruiu muito bem. A palavra de Deus, gente, ela tem muitas instruções. E o nosso pastor é Jesus. Ah, ele precisa ser a vida nossa, para a nossa vida. Ele é? Vamos, gente, ele é? Ele é tudo em todos. Quando faz assim com a cabeça é porque você entendeu. Ele é tudo em todos. Não há esperança sem ele. Não há alegria, não há paz, não há recompensa. Ele é tudo. Concluindo então. E no céu? Onde está Cristo? Ele é tudo no céu. Você anseia ir para o céu, gente? Todo mundo que eu pergunto, você quer ir para o céu? As pessoas falam, eu quero. Né? Pessoas que nem, não, eu quero ir para o céu. Eu tenho certeza, eu vou para o céu. Não, fulano foi para o céu. Mas por que você quer ir para o céu? Ah, porque lá não tem dor mais. As ruas são de ouro. Eu não tenho que trabalhar mais. Beleza? Vou ficar tranquilo, vou ficar só trabalhando para o Senhor, só tocando e cantando, às vezes, né? Não preciso de negócio de salário mais, salário pouco, salário muito. Né? Não preciso ficar viajando, não preciso nada. Chega lá, vou ficar na boa, né? Sem trabalhar. Eu quero ir para o céu por isso? O que nos atrai lá no céu, então? Ah, Grace, lá não tem choro mais. Ninguém mais vai chorar porque não tem sofrimento. Já pensou? Não tem nada melhor que isso não, gente. Imagina um lugar que você nunca mais vai chorar, porque você não tem motivo para chorar. Só se for, eu penso que até o choro de alegria, mas nem esse não vai ter, porque não vai ter lágrima, assim, né? Para ficar correndo. Mas o choro que está falando aqui na palavra de Deus é de tristeza, né? Esse choro que a gente chora toda hora, né? Às vezes por causa de uma tristeza, por causa de outros motivos. A doença não vai ter. Imagina todo mundo aqui sem dor na coluna.
né? Sem alergia, sem dor de cabeça. E sem muitas outras dores e doenças. Imagina, gente. E outra, nós vamos ter um corpo transformado, um corpo novo, como o de Jesus. Imagina essa barriga que você não gosta, né? As pernas, né? Às vezes muito finas, ou então muito grossas, que você detesta. Seu cabelo, eu penso até o cabelo, né, André? Imagina como que vai ser o nosso corpo lá. Glorificado, um corpo que não tem igual. Nosso corpo vai ser assim lá no céu. Isso pode nos atrair muito, né? Pensa. Mas o céu, gente, só é céu porque lá nós vamos ver o Senhor face a face. Imagina isso, nós vamos ver o Senhor face a face. A tristeza que é viver sem Jesus, né? E quando chegar, não vai chegar ao céu. A pessoa nem lá não chega, né? Mas às vezes o que eu quero dizer aqui é que o que nos atrai no céu são essas maravilhas. Mas o céu só é céu porque Jesus é o centro. É porque Jesus está lá. Porque lá nós vamos ver Ele face a face. Porque lá nós vamos viver nele. Lá nós vamos ter comunhão com Ele. Nós vamos reinar com Ele. Ele é o grande eixo. Continua sendo o nosso centro. Ele é tudo. Agora, algumas implicações de tudo isso que nós falamos e viemos trazendo desde a fundação do mundo. A igreja não seria igreja sem Ele. O motivo da igreja existir é Cristo, é Jesus Cristo. Os projetos não existiriam sem o Senhor Jesus Cristo. As cerimônias, os cultos, o que seria da música sem Jesus? A pregação, o que eu estou fazendo aqui, trazendo esse estudo, seria nada nulo sem Jesus. Todos os presbíteros, diáconos, pastores, o que eles seriam sem Jesus? A recepção de novos membros, né? Quando outras pessoas se convertem, elas reconhecem a verdade, elas conhecem a verdade, o que seria sem Jesus? E a propagação do evangelho, que evangelho é esse que não tem Jesus no centro? Nada teria sentido se tirarmos Jesus do centro. Ele é tudo em todos. Quero que todo mundo fale isso, gente, sentindo no seu coração. Vamos lá? Ele é tudo em todos. Tudo, então, é para Ele. Precisamos entender que Ele é o desejado das nações. Vocês estão achando que é você que é o desejado? Alguém aqui acha que é você que é o centro do mundo? Que tudo gira em volta de você?
Ele é que é o desejado. As pessoas desejam Jesus só porque elas não sabem como chegar. Só porque muitas ainda não têm noção da necessidade. Não entendem que isso é a verdadeira necessidade do homem. Estão enganados e sofrendo. Dura isso, ainda sofrendo. Ele é tudo e em todos. A gente precisa entender que Ele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o Cordeiro que foi morto. Ele é o dono da terra, dono do céu. Ele é a razão. É tudo e em todos. Se Jesus é tudo, qualquer igreja desprovida de Jesus é nula de qualquer utilidade para o ser humano. Quer dizer, gente, se você não tem Jesus como centro, se uma igreja não tem Jesus como centro, ela pode fechar as portas. Porque não tem necessidade. Aquilo que não tem Jesus, não tem necessidade para a sua vida. E para Deus não vale nada. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Que aquilo que você faz, que não tem Jesus como centro, não tem valor, não tem necessidade. Então, para que você está fazendo isso? Não tem utilidade nenhuma para nós vivermos longe de Jesus, porque Ele é o centro. Tudo vai convergir nele, tudo começou nele e vai terminar nele. Aí você fala assim, eu resolvo ter uma vida longe. Não tem utilidade uma vida dessa. Ele é o centro, as pessoas têm vergonha de falar que é crente. As pessoas têm vergonha de falar que o centro da sua vida é Jesus. As pessoas têm vergonha de falar que é presbiteriano, que é crente. Tem vergonha. Por quê? Por que você tem vergonha de falar que é crente muitas vezes? Por que as outras pessoas te intimidam? E aí você não fala, não, eu sou. Às vezes as pessoas vão nas redes sociais, elas não têm coragem de falar que eu sou crente. Por quê? Eu tenho medo de afastar as outras pessoas que estão à minha volta. Gente, Jesus é o centro. Nada do que existiu sem Jesus. Então, isso não é falta de inteligência? Eu penso. Então, é algo que está entranhado em nós, tem que estar em nós. Essa decisão de Jesus é o centro. Ele é o centro de tudo. Se ele não é o centro da sua vida, aí o problema é seu. E é meu também. Mas ele é o centro. Ele é o centro de todo o universo. E não é o universo que faz nada. Porque agora é assim, o universo vai conspirar. O universo vai fazer isso. O universo vai fazer isso. É a mesma coisa, por exemplo, quem gosta de fazer arroz doce? Quem sabe fazer arroz doce? Pois é, muita gente sabe fazer arroz doce de várias formas, né? Foi você que fez arroz doce, né? Se você não tivesse feito arroz doce, existiria arroz doce? Naquele momento, não. Pode ser que outra pessoa tenha feito, mas não existe. Aí as pessoas estão dizendo que o arroz doce é que vai me ajudar. Ele vai me salvar, ele vai me ajudar a ter boas coisas na vida. Então é a mesma coisa o universo. Quem criou o universo? É Jesus, ele é o centro. Ele é tudo em todos. Agora, se Jesus é tudo, né? Sem Jesus também não há perdão. Sem Jesus, nós estávamos destinados a morrer e morrer eternamente, ir para o lago de fogo.
No final da nossa vida, já pensou o que é você viver essa vida? Difícil, porque não é fácil. Chegar no final, morrer às vezes com uma doença difícil. Fechar os olhos e acordar no inferno. Gente, é muito triste. É uma coisa assim, que não dá para imaginar. E a pessoa ainda tem uma ideia e pensar que vai acontecer alguma coisa na sua vida que vai te levar ao céu. Não existe. Jesus é o centro. Sem Ele, a vida perde o sabor. Não tem graça. Sabe quando as coisas não têm graça? Sabe? Quando, por exemplo, as coisas não têm graça. Você já pensou quando as coisas não têm graça? Ah, eu estou cansada, eu estou abrindo a boca toda hora. A tia Grace está aí falando, mas eu estou num sono, eu estou deitada, eu estou não sei o quê, eu não quero saber de nada, não tem graça. Por quê? É por minha causa? Porque lá no meu coração, eu estou tendo um confronto em falar que se Jesus é o centro ou não. Porque se Jesus for o centro da minha vida, eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que ser uma pessoa nova. Aí tem um confronto, eu tenho que sair da zona. É uma zona ruim, né? Zona de conforto que eles falam, mas não, é zona ruim mesmo. Para agir como uma pessoa que tem Jesus como centro. E eu não quero. Aí eu fico assim, me dá sono. Me dá uma vontade de fazer outras coisas. Aí fala, que chato. Não é chato não, gente. Chato é a sua vida sem Jesus. Chato é você sem levar Jesus a sério. É isso que é chato. Não tem nada que é chato. É você que entra lá no lugar e fica sem Jesus e não tem Jesus como centro. E aí é chato. Ele é tudo e em todos. Então vamos meditar. Feche seus olhos. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar nesse momento. Elevar nossos pensamentos ao Senhor. E pensar. Quem é Cristo na sua vida? Ou Ele é tudo, ou Ele é nada. Não tem meio termo. Ou Jesus é tudo, ou Jesus é nada. Se você não tem o Senhor como centro, você não tem Jesus na sua vida. Ou Ele é tudo, ou Ele é nada. E nada significa nada. Se Ele continuar a ser o nada para você, como vai ser daqui para frente? Se você sair daqui sem Cristo ser tudo para você, você vai sair vazio. E todas as vezes que você sair, entrar numa igreja, entrar em algum lugar, e você sair sem ter essa convicção que Cristo é tudo, você vai sair vazio. Nós não temos nada a oferecer, a não ser Cristo. O que nós temos a oferecer para o mundo é Cristo. Porque em nós mesmos nós não temos nada. Quando a gente vai falar alguma coisa, oferecer alguma coisa para as pessoas, sabe quem que a gente oferece? Cristo. Não tem nada em nós que realmente vale a pena, mas é Cristo que a gente oferece. Se você sair daqui sem ter essa convicção que Cristo é tudo, e com todas essas implicações, com todas as implicações que é uma vida que realmente leve Cristo a sério, você sai vazio. A vida vai ficar sem sentido para você. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o centro das nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a glorificar o Teu nome, a honrar o Teu nome, a honrar a Sua morte, a Sua ressurreição, a honrar, Pai, a Sua vida,
E principalmente, Pai, a honrar o Senhor como juiz que virá para julgar os vivos e os mortos. Senhor, o Senhor é tudo e em todos. Sem o Senhor nós não somos nada. Por isso, Pai, nós te louvamos. Te agradecemos porque o Senhor nos dá essa convicção no nosso coração. E que a nossa vida, Senhor, seja pautada nisso, que a cada dia nós possamos aprender a viver essa verdade, que Cristo é tudo, que não existe. Se Cristo não é tudo, então Ele não é nada. E nós não queremos que o Senhor seja nada. Nós queremos uma vida que Cristo seja o centro, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nos dá essa consciência. Coloca isso no nosso coração, no mais íntimo do nosso ser. E quando a gente estiver lidando com todas as situações da nossa vida, que a gente sempre tenha isso na nossa mente. Cristo é tudo. Como Cristo faria, como Cristo agiria, como eu faço se eu sou de Cristo. Que nós não possamos agir como o mundo, mas possamos ter realmente uma vida que tem o Senhor como centro. Nós te agradecemos por esse dia, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, se você estivesse ficado em sua casa e não estivesse ligado à internet, com certeza você perderia essa meditação que foi falado, lido aqui nessa manhã. É muito bom a gente ter pessoas que se disponibilizam a estar à frente para falar da palavra de Deus. E que verdadeiramente nós possamos, nós aqui, presentes na igreja, assim como aqueles que nos assistem, colocar Deus como centro de tudo na nossa vida. Amém? Irmãos, algum irmão tem algum aviso a ser dado? Se não, irmãos, eu quero... Pois não? Em nome da mocidade, pessoal, ontem nós tivemos nossa reunião executiva, até um debate nosso aqui, se a nossa igreja, os jovens iriam participar do acampamento. Então eu, Vitor, Andressa e Vitor Nascimento, sentado aqui ontem, nós iríamos levar para o conselho, só que o conselho já se antecipou a isso aí e falou que a nossa igreja, os jovens vão participar sim do acampamento. O acampamento vai ser tomar todas as medidas que são propostas pela vigilância sanitária, questão do Covid, né? E é muito importante os nossos jovens num retiro espiritual do que aqui à mercê de festas, bebidas e tudo que o mundo oferece. Então, os pais se preparem, né? E os jovens também. Eu preciso me preparar que eu tenho que quebrar o cofrinho, né? Então já está avisado para todo mundo separar aí as pratinhas para a gente estar indo no acampamento. Depois nós vamos decidir com quem vai. Já temos alguns convites, né, Vitor? Então, esse é o aviso. Preparem. Como é que é? Vai ser na época do carnaval, acho que é o segundo final de semana de fevereiro, né? Então, começa no sábado e termina na terça-feira. Tá? Para os pais se prepararem e eu peço a colaboração dos jovens. Vamos, levem um caminhão de máscara, álcool gel, mas vamos participar. Não vamos deixar de estar junto com os irmãos em comunhão, que é muito importante para a nossa saúde espiritual. Mais algum aviso, irmão? Senão eu quero convidar a igreja que esteja, aqueles que puderem, estar conosco logo mais às 19 horas. Nós teremos na pregação o evangelista Vinícius, vai estar conosco aqui nessa noite. Mas se puderem, eu quero crer que não vai chegar ao limite que é permitido, mas se chegar, uns ficam da janela de fora, mas que venham ouvir ao Senhor. Não importa. Importa que a palavra de Deus seja levada até o seu coração. Quero agradecer desde já
a Andressa, que tanto tem nos ajudado aí nas transmissões, através da internet. Que Deus abençoe essa jovem. E quero aqui que a igreja se coloque de pé e nós vamos orar para encerrar. Eu vou convidar a Gabriela Coelho, que esteja orando nessa manhã para nós. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por nós estarmos mais uma vez na Tua presença. Quero Te agradecer, Senhor, por ter nos resgatado daquele mundo de pecado, Senhor, e nos ter dado a vida. Uma vida cheia de luz, de paz, de felicidade, Senhor. Obrigada, Jesus, por ser o nosso centro, por estar abençoando cada família aqui da melhor maneira possível. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, que essa pandemia passe logo, para que nós possamos cada dia estar mais unidos, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, juntamente com todos os irmãos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Pai, as famílias que estão enfrentando algum familiar que esteja doente. Que o Senhor venha estar com Tua mão poderosa, Senhor, trazendo a cura para essas famílias, Senhor. Muito obrigada, Pai, por Tua igreja, por nós estarmos reunidos no Teu nome, Senhor. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos visitantes, agradecemos a todos que nos assistem e vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém.